Bom, alô, alô, mais um episódio de Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos. No episódio de hoje a gente tá aqui com a Moara, de outro podcast que a gente gosta muito, que é o Nada Tá Bom Nunca. E para falar sobre a Moara, falar sobre o podcast e sobre os assuntos que forem surgindo. Moara, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tô com vergonha. Tá com, tá com vergonha por quê? Se apresenta aí, quem é a Moara, para quem não sabe ainda. Ai, que difícil. Que difícil, assim, não ter o hábito de falar de mim mesmo. Eu sou. Bom, hoje dá pra falar que eu sou podcaster. Tem aí já uma, Uma caminhada aí. uma característica reconhecível fácil, assim. Ah, o que você faz? Sou podcast. Mas eu sou designer também, eu sou social media, isso parte profissional, né? E sou pessoa da internet. Acho que essa é uma das Sim, coisas que quem me conhece ou vai me conhecendo, logo a gente chega nesse assunto, assim, né? Internet, coisas de internet, que eu sempre fui muito online, assim. sim. Mas eu acho que é isso. Você se formou na internet aonde? Assim, no Twitter? Ou foi antes? Onde você Ah, apareceu primeiro? não, eu já sou da internet, assim. Quer dizer, quando fala da internet, né? Eu tive acesso à internet muito, muito cedo, assim, por Ah, vários fatores bons da minha vida, assim, a família podia ter, computador, não sei o que e tal. Então, acho que desde 90 e pouco, assim, 97, eu já comecei a entrar na internet, naquela internet velha que tinha, né? Que era o que tinha. Radar Wall isso, né? bate-papo. Bate-papo, não tinha nem MP3, nada, assim. Mas e aí sempre fui meio nerds, assim, né? Tipo, a internet foi o ambiente propício e perfeito, né? Olha, tinha todos os desenhos, as coisas que eu gostava. E aí você começa a entrar em chat e acha outro maluco que gosta do mesmo desenho, nada a ver, que ninguém da escola gosta o que você, entendeu? Então isso foi uma coisa que foi abrindo todo um universo assim de exploração de coisa para achar, para ver, para conhecer e pessoas também, né? Sim, E sim. então eu acho que começou aí, assim, mas aí por conta de excesso de idade eu já peguei tudo, peguei Orkut, peguei chat do UOL, peguei Excesso de idade é ótimo. chat do UOL, sei lá, MySpace eu não peguei, eu peguei LiveJournal, que é um que o pessoal não usou muito aqui, mas era Aham. legal, meio Tumblr, as Tumblr também peguei. Então, assim, sempre fui uma pessoa que me interessava, não só porque é legal e é legal ficar vendo besteira na internet, mas depois de um tempo passei a me interessar pela própria forma de se comunicar, de usar a internet, né? Isso de uns tempos pra cá, assim. Então, Sim, sim. eu falo assim, eu sou da internet meio pensando nisso, assim, tipo, eu sempre pensei muito nas coisas da internet, como usar a internet, e acho que é mais isso, assim, mas é tudo um hobby, né? Seria um hobby meio maluco, assim, mas é hobby. Sim, sim. E dá pra dizer que a internet de alguma forma, quer dizer, com certeza, né? Moldou Hum, assim o jeito que você pensa. Você sim. foi. Como que você foi moldando seu pensamento sei lá, quem te conhece hoje pelo Nada Tá Bom nunca fala, ah, Moara pensa assim, mas você Aham. sempre pensou assim ou você foi sendo moldado? Como que foi essa trajetória? Não, eu acho que, tipo, como a gente, quem é dessa geração de millennials, assim, né, e teve o acesso um pouco antes das redes sociais, a gente tinha uma relação com a internet que era uma coisa, assim, mais, ou de nicho, assim, né, que você achava um chat, um Mirk, um sei lá o que você ficava lá Aham. pirando, ou era meio que uma ferramenta legal, né, que você usava para achar imagens, música, depois tal. Mas a parte de redes sociais, assim, que começou a virar meio uma cultura mesmo, e essa parte eu acho que começou a fazer mais sentido, para mim começou a fazer mais sentido, né, na minha personalidade, vamos dizer assim, depois que toda a coisa de redes sociais foi ficando mais sólida, né, mais condensada. Então, o Orkut ainda era uma coisa meio X. Isso, assim, eu tinha, né, para deixar claro, eu tinha vida fora da internet também. Tá? Eu tinha amigo, família, aquelas. Você ia na sala ver as visitas? Às vezes eu ia na sala, minha mãe ia lá me xingar, chutava a porta e tal. Não, mas assim, pensando só em internet, eu acho que
pô, sei lá, eu não sei nem se você falou assim, o cara que ouve Nada Tá Bom Nunca e fala, Moara, isso, aquilo, eu tenho até um pouco de medo de fazer essa reflexão, assim, como é que a pessoa que ouve o podcast me percebe, né? Eu já peguei me pensando um pouquinho disso, mas logo eu já mudei de assunto, assim, porque eu não sei se eu quero fazer muito essa reflexão, porque Saquei, saquei. sei lá, né? O que as pessoas Não, pensam. também se a gente ficar esquentando muito com isso, a gente não levanta, né? E você não fala, não faz mais nada, não fala mais nada. Você fala, ai, meu Deus, fulano vai pensar isso e tal. Mas, com certeza, assim, depois do podcast também, eu comecei a ter mais atenção na internet, né? O pessoal começou a seguir, ouvir, né, o podcast, ouvir o que eu tô falando e tal. Uhum. E isso aumentou o número de pessoas que eu conheci, que eu conversei. Então, teve esse salto, assim, que é muito legal, na real. Né? Nesse sentido, é ótimo, assim, tipo... Sim. Eu nunca Quando a estive na gente. internet para ficar, tipo, viralizando, né? Tipo, eu vou Aham. postar as coisas com o intuito de chamar atenção e tal. Não, isso não foi, nunca foi muito assim a minha vibe, mas agora com essa atenção que veio do podcast é doido isso. Às vezes você fala uma coisa e vem várias pessoas conversar, assim, tipo, é bem legal isso. Sim, sim. Quando o Santi participou aqui, ele contou um Aham. pouco sobre a origem, né? Qual que é a sua versão, assim? Quem pilhou quem? Ó, eu acho que assim, foi parece hoje pra mim parece que foi meio uma tipo alinhamento de planetas assim, sabe? Tipo, juntou o nosso interesse por política com o movimento político, com algumas coisas que a gente começou a prestar atenção de podcast gringo também, que tinha essa vibe meio que o pessoal chama de mesa cast, mas mais caos. E até a nossa proximidade, né, como amigos, né, minha, do Tuxo e do Vitor, né, a gente já se conhecia tal, mas foi se aproximando um pouco e conforme os três foram conversando, a gente foi vendo que tinha ali alguma liga, uma coisa, uns interesses que eram muito específicos e que nos conectava e tal. Então, eu acho assim, se eu for falar, para mim veio que meio dos três, sabe? O Vitor já tinha um interesse de produzir coisa, pelo que eu me lembro, assim, não necessariamente podcast, mas ele tinha interesse em produzir coisa, ele tem interesse por audiovisual. O Tuxo é um cara que ele é aberto, assim, tipo, ele topa fazer as coisas e tal. E então acho que foi meio assim, sabe? Juntou esse monte de vontade, de interesse, de não sei o quê, do momento, né? Vamos fazer tal, e foi, sabe? O legal é que esse tipo de coisa acontece direto, né? Você fala com um amigo, uma outra coisa, não, vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma banda, vamos fazer um site, não sei o quê, e às vezes fica meio no, vamos lá ver então, depois a gente vê. E aí morre, né? No nosso caso, teve um empurrão, assim, que sim, vamos, e aí de repente está comprando microfone e gravando e tal, né? E aqui na minha casa, eu e o meu companheiro, o Lopes, a gente montou um estúdio, não um estúdio, é uma sala de ensaio, assim, para tocar, porque ele sempre teve banda, tocou com banda e tal. Então ainda tinha esse conforto, tipo, pô, além de tudo, tem aqui já um lugar pra gente sentar e gravar legalzinho, né? Tipo, que nós montamos aqui e tal. Então foi tipo todas essas coisas juntas assim e a nossa sei lá, a nossa não preguiça que milagrosa assim que resultou no Nada Tá Bom Não, que foi bem assim, tipo, vamos, a gente foi, acho que foi num bar uma vez e gravou a gente conversando qualquer coisa para ver como que ia ficar a dinâmica. Ouviu e falou, pô, ficou legal, né? Aí acho que gravamos um que era meio teste também, depois gravamos o definitivo e subiu. Então isso foi muito legal, assim. Pelo menos agora na minha memória foi meio tipo rápido, sabe? Que legal, vamos fazer, conversando, piriri, de repente já estava gravado o primeiro episódio, assim. Sim, sim. E aí tem esse funcionamento de banda de rock, então. De ser uma tiração de onda, assim, de curtir um momento entre amigos e É. aí, por acaso, várias pessoas estão ouvindo. Então, lógico que o que a gente puder fazer de projeto legal, que puder ampliar, que puder, nossa, sei lá, cobrir um evento, entrevistar alguém bacana, interessante, assim, tipo, né, alguém grandão, né, sei lá, um famoso, um político, qualquer coisa assim, óbvio que a gente vai tá disposto a isso, e a gente vai querer sempre entregar mais, assim, tipo, conforme
A resposta das pessoas e a nossa, né, disponibilidade de fazer isso, a gente tem, tipo, ambições, assim, mas com certeza o mote não é esse, né, eu acho que, lógico, você quer criar um canal, um podcast, não, vou criar um canal no YouTube porque eu quero ganhar dinheiro, quero ser famoso, tal, e alguém pode criar o podcast pensando nisso também, e beleza, entendeu? Mas Boa é sorte. de nossa, principalmente podcast, assim, né, o YouTube você ainda consegue botar uma grana lá, assim, agora podcast é mais difícil. Mas não foi, assim, a nossa intenção, sabe, vamos criar um podcast que vai ser da hora e todo mundo vai "uau", tal, pau. Não, tipo, foi meio sorte assim, né, a gente foi indo, foi fazendo coisas legais, né, não vou tirar o nosso mérito também de conseguir fazer um conteúdo legal. E a gente brinca que teve o efeito Carapanã, né, quando o Carapanã achou a gente, sei lá como, ele foi ouvir o do Vira Casacas, né, ele foi ouvir e falou da gente no episódio, aí pá, veio veio uma galera do Vira Casacas, assim, que ouve eles, e tal. Então criou uma conexão aí, uma rede que foi muito bacana, assim. Aí a partir daí a gente começou a ter mais ouvinte também. E aí quando você tem mais ouvinte, mais gente te ouvindo e apoiando e conversando, você fica com mais vontade, mais empenho, né, de criar um Sim. conteúdo legal, assim. Então, assim, óbvio, a gente tem uma vontades, ambições, tal, mas a gente leva meio como hobby mesmo, assim, até porque por exemplo, nessas últimas semanas tá todo mundo meio cheio de trabalho e a gente ficou meio sem gravar, assim, vamos gravar na semana que vem, a gente faz as lives, tal, mas deu uma desorganizada e paciência, sabe? Tipo, todo mundo tem o seu trabalho, sua vida, não tem como não, vou parar tudo porque preciso gravar. Tipo, infelizmente não tem como, assim. Não é assim ainda. Não é um trabalho, nem quero que seja, porque, né, uma vez que acho que virar trabalho, você começa a odiar, né, tipo, trabalhe com o que você ama e não ame nunca mais nada, né. Mas é muito isso, né, Moara? Tipo assim, tem até uma. Depois que a pessoa dá um primeiro passo assim, a ouvir podcast no Brasil, logo já faz Hum, essa crítica. Tem muito podcast de bate-papo, de turma, né? E sim, é até um lugar meio comum, assim, essa crítica. sim. Mas é muito legal quando. Assim, acho que tem. Não é por acaso que as pessoas gostam, né? Quando você É. encontra a sua turma, é aquele meme do moleque do lado de uma foto, fingindo que tá participando da foto, né? Tomando Tipo, sorvete, sim. é, Então, eu lembro de aparecer essa história aí, eu acho essa crítica meio X mesmo, assim, porque eu acho que a graça é justamente a graça do podcast é justamente você poder fazer uma coisa ultra nicho, assim, sabe? Tipo, e sim. você vai ter algumas pessoas que vão se interessar e vão acompanhar de forma fiel, ou que vão estão sempre lá ouvindo, enfim. E tudo bem, entendeu? Quer dizer, imagina se todo mundo não, podcast precisa ser ultra mega produzido, precisa ter roteiro, precisa ter um narrador, e aí, sabe, tipo, é meio chato, assim. E ele tem gênero, né, eu entendo que podcast ele tem você pode considerar que ele tem gêneros, né, tipo, um podcast de conversa, o podcast de notícia, o podcast do Ah, crime, né, o podcast de não sei o quê. E aqui no Brasil, lógico, eu até assim, eu às vezes eu me sinto meio por fora de podosfera, assim, porque eu ouço alguns, tem uns que aí às vezes eu pego e ouço vários, tipo, fico ouvindo, 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 aí depois esqueço, nunca mais ouço, aí eu ouço um perdido, então eu não tenho muito essa coisa de ouvir sempre, assim. Tipo, acho que o Vira é um dos que eu ouvia sempre, assim, sempre, tipo, sem perder. Isso até antes de começar o Nada Tá Bom Nunca, eu ouvia direto, assim. E mas hoje eu me perco um pouco, sabe, tipo, até por conta também agora também por causa de trabalho, assim, mas eu não tenho esse aham. perfil que eu vejo que muitos das pessoas que ouvem a gente, que ouvem outros podcasts, que a galera, tipo, ama podcast, sabe. Eu ouço todos, eu ouço esse, aquele, aquele. Tinha um cara no Twitter que ele sumiu, até que ele fazia uma planilha com todos que tinha pra ouvir, assim. E aí é Eu da hora lembro isso, de entendeu, ver porque isso. então você escolhe o que você quer ouvir e é isso, entendeu. Tipo, eu acho que não tem muito, sei lá, é meio clichê falar isso, mas parece que não tem, tipo, certo e errado, assim. Eu acho que o certo Sim. é que seja escutável, sabe, tipo assim, né, não pode ter aquele áudio ultra zoado que você não consegue entender o que a pessoa tá falando,
ou sei lá, um negócio de 5 horas, sabe, que uma pessoa falando sozinha por 5 horas, sabe, uma coisa assim que é meio aí já é beleza, deve ter gente que vai ouvir, mas é um pouco mais complicado, tal. Mas eu não tenho: "Ai, não, tem que ser assim, tem que ser assado", eu sou meio contra isso, assim. E eu fui bem, nojenta, assim, porque eu comecei a ouvir podcast americano, né, na verdade. Antes de ouvir qualquer brasileiro, eu fui ouvir podcast americano. Então eu ouvia o Chapo, que também de política, aí achei uns de comédia, uns de bobeira, e Aham, comecei a olhar que, óbvio, tem uma podosfera, né, e tem uns cara que tem grana, uns puta podcast ultra produzido, com vinheta, musiquinha, não sei o que e tal, e tem uns xexelento também, assim, né. E eu comecei a sim. gostar desses meio caseirão mesmo, assim, que é o cara falando: "Olha, perdeu metade do áudio aí no meio, não consegui consertar, mas vamos lá, eu postei mesmo assim". Então é legal, tipo, ter umas cenas, assim, e aqui é a mesma coisa, né, tem umas cenas, o pessoal que produz mais, que é mais tosquinho, que é mais de comédia, e aí eu acho isso super, assim, meu, é ótimo que seja plural, não sei por que reclamar, assim, nesse sentido. Mas é legal isso, você tem pra todo gosto, né, óbvio. Sim. E quando você falou em nicho, eu fiquei pensando. Ontem eu tava vendo. Ontem foi ontem? Acho que tava vendo a live de vocês, né? E assim, Aham. por um bom tempo o assunto era tipo o debate teve lá no. Acho que Porto Alegre, né? Ah, do Dos é, caras em do carros, né? do debate Tipo, drive-in, é. é um papo engraçado, humorista sobre política, né? O que que você atribui esse nicho que gosta de ficar rindo desse nosso caos político? Assim? Quando que você começou a rir disso e quando que você começou a, sei lá, você sempre curtiu, você sempre É, se divertiu com isso? Porque eu sempre tenho esse lembrança, tipo, antes ninguém ria muito, ninguém curtia muito. Depois do impeachment então. de 2013, do golpe, virou meio que tipo. Tem uma turma que é viciada em. Eu tô nessa turma de ficar acompanhando e, tipo, Sim. e rindo, e chorando, esse clima, né? Que a gente fica brincando que são os cracudos de política, né, isso não foi a gente que inventou, né, eu já tinha visto essa expressão, assim, mas o cara que é viciado, né, que tá lá. Cara, eu nem sei, assim, vou ser muito sincera, tipo, eu acompanhava, eu não vou dizer: "Ai não, eu sempre fui politicizada, não sei o quê", mas depois da escola, assim, colegial Batenta. na militan não, tipo, né, era a pessoa uma boba igual aos outros, assim. Mas depois eu, tipo, digo adolescente, né, não ligava pra nada, tal. Depois um pouco da escola fui me informando, assim, tal, mas assim, foi realmente, o amaldiçoado 2013 começou a chamar um pouco a atenção das coisas, mas eu já acompanhava política antes disso, mas acompanhava que nem uma pessoa normal, né, via notícia, me indignava com isso e aquilo, ia votar, né, sempre gostei de votar, de escolher candidato e tal. Mas eu acho que você tem razão, assim, que, descambou de fato depois de impeachment e principalmente depois de Bolsonaro, mas um pouco antes eu já me senti um pouco nesse clima, mas eu não sei explicar, porque realmente você vai falar, imagina, você vai explicar para uma pessoa, assim, alheia de internet, de coisa assim: "Ah, ontem eu fiquei vendo um debate drive-in de Porto Alegre e achando engraçado", tipo, a pessoa vai falar: "Ah, que legal, hein", tipo. Qual que é o seu entretenimento? Ah, debates em carros. É. Então, assim, parece, me lembra um pouco, assim, coisa de meio de nerd. Quando eu falo nerd, assim, é tipo o cara que, sabe, eu gosto de gibi antigamente, assim, que era uma coisa meio, que diferente, né. Hoje todo mundo lê gibi, é fácil acesso, e tal. Mas, nossa, você vai ficar Sim. vendo isso, acompanhando isso, tipo, que merda. Mas eu não sei, eu comecei acompanhando também na zoeira, assim, na zoeira eu digo assim, meio como entretenimento mesmo, vendo a eleição dos Estados Unidos também, porque os Estados Unidos, a existência deles é um grande seriado, assim, em alguns aspectos, né, nesse nesse quesito de É, política. eles são bons de show, né? Não, é shows que todo mundo nasce para ser showman lá, então eu comecei a ver esses programas de auditório, é de auditório que fala, tipo, Daily Show, do Colbert, Sim, sim. é de auditório, né, que os caras faziam humor, assim, falando das coisas, e eu, tipo, comecei a assistir isso, assim, vendo no YouTube, na internet e tal. E achando, falando: "Nossa, que loucura cara aí, né, nossa, meu, muito doido esses americanos". E aí fiquei prestando atenção nisso e tal.
E aí foi meio tipo porta de entrada, assim, sabe? Aí, eu comecei a entrar no Tumblr, conversar com umas meninas gringa também mais nova que eu, assim, tudo xarope de política. Sei lá, umas meninas com 19, 20 anos, eu tinha um pouco mais que isso na época, tudo estudante, assim, e cheio de fazer Uhum. meme e chamar político de gato, uma coisas assim que não fazia muito sentido na época pra mim. Eu falava, nossa, que coisa, que é essas meninas, né? E aí acho que foi criando um clima, assim, mas como era assim, eu tava vendo política dos Estados Unidos, era meio que, pra mim, era tipo ver seriado mesmo, sabe? Olha lá o que aconteceu, olha aí o Obama, olha aí o outro cara opositor, que engraçado, tal. Mas esse clima de acompanhar um negócio que é sério e começar a identificar coisas que são engraçadas e coisas que são tristes, que são importantes, tal. Tipo, você começa a identificar vários tópicos dentro disso. Pra mim, acho que criou um clima, assim, que era meio tipo Brinks, vou acompanhar, porque kaká, que engraçado. Eu comecei a falar, tá, mas o que será que acontece na Rússia? E no Brasil mesmo, né? Porque eu tô meio por fora. E sei lá, tipo, sabe? Aí eu comecei a pirar em política internacional, mas assim, tudo coisa, não estudei nada, né? Tipo, eu ficava lendo coisa, procurando. Na Bielorrússia, vou lá ler o que tá acontecendo na Bielorrússia. Tipo, virou meio um hobbyzão doido, assim. E aí, óbvio, o caminho, né, normal foi olhar para o próprio umbigo, assim, pô, aqui também, né, vou começar a prestar um pouco mais de atenção. E aí, lógico, deixa de ser uma coisa que era entretenimento, assim, que era ultra doideira ou só um hobby maluco, para ser algo para se prestar atenção, para se ler. Mas não sei, acho que é mais ou menos esse caminho, assim. Eu sempre me atentei um Sim, pouco à sim. política, mas essa cultura de procurar coisas e assistir um debate antigo e ver tal coisa engraçada, meio maluca que aconteceu, tipo, veio meio desse hábito de, sei lá, acompanhar como se fosse um seriado mesmo, assim, pensando nos Estados Unidos e Sim, outros sim. países, e foi virando uma coisa mais séria, né? Tipo isso. Sim, sim. É engraçado, né? Os Estados Unidos há bastante tempo tem essa coisa de. Quando o Colbert cobria política e o próprio Jon Stewart, né? Era bem. Tipo assim, ele já tem esse padrão que, sei lá, acho que o Brasil demorou a importar um pouco e já importou meio envelhecido, né? Já, assim, tipo assim, isso aqui acho que não dá tão bom resultado, não, né? Já importou. Então. Eu não sei, né? Porque acho que cada cultura é de um jeito, assim, mas esses programas aí do Colbert e do Jon Stewart eu assistia sempre, assim, porque dava na época, eu não sei nem mais que ano que era isso, devia ser 2007, não, 17 ou 7, não, 2007, acho, né? 2008, sei lá. Eu acho que é antes de Antes 2013, eu ainda, lembro de né? ver. Então, é antes de 2013, sim. 13, é. E você conseguia entrar no site da Comedy Central, que era o canal lá, o dono dos programas, e você assistia lá direto. Porque eu acho que não tinha Comedy Central aqui no Brasil, não tinha restrição, nada. Então você entrava É, no site e nem via passava. tudo. Era muito louco, assim, você Sim, via isso e você via um seriado, desenho, tudo tinha lá, sabe? Tipo um YouTubão, assim, da Comedy Central. Então você podia entrar e ver. Aí, lógico, só em inglês tinha, acho que às vezes tinha o closed caption, você podia ver também com a legenda em inglês, mas era mó esquema, assim, sabe? Você entrava, assistia um monte de porcaria lá e ficava vendo, tipo, no computador. Então, eu gostava bastante, mas esse formato, assim, quando veio. Eu não sei se funciona aqui, né? Tem o Greg News, acho que é o que mais chega perto, assim, já meio na vibe do John Oliver, que também já é mais recente, né? Mas é o mesmo que é uma formato, é coisa. tipo. É um programa de notícia meio É zoeira, né? mais Tipo assim. densa, né? É, O Stuart tinha uma coisa mais de velocidade, né? Parecia sim. um jornalzinho mesmo, né? E mais absurdo, assim, né? Tipo, situações de comédia mesmo, assim, tipo, meio torta na cara, quando possível, assim. Sim, sim, era menos sisudo, assim, né? Não era. Sim, é. Assim, lógico que o Greg News tem humor, né? Mas é muito mais pontual, assim, a coisa. Tem um Sim, texto ali, né? Tem um rumo, né? sim. Eu acho que agora também acho que acabou o bonde disso aí, né? O que sobrou, assim, tem, lógico, os programas estão todos existindo lá, acho que nos Estados Unidos, acho que o Daily Show, na verdade, desse formato de jornalzinho existe, mas já não é tão assim, que é com o outro apresentador. E o resto é tudo programa de auditório, né? Que aí vai artista, cinema, música, tal, que fala um pouco de política, porque agora é legal falar de política, zoar o Trump e tal.
mas não daquele jeito que tinha. E acho que passou, né? Tipo, já era. E aqui também, se você pegar e fazer algo assim, não sei se. Acho que não rola. Sim, sim. Não, porque aqui no Brasil o efeito que a gente viu foi, sei lá, o pânico virou cracudo em política. É, então, o que tinha era isso, né? É, É não, meio bizarro. você assistia? Porque eu não lembro de ver, assim. Tipo, eu lembro, mas eu não acompanhava. Eu lembro que tinha, eles iam atrás dos políticos e ficava zoando e tal, mas eu não Então, prestava muita eu acho atenção. eu acompanhei um pouco, acho que a transição deles, né? Quando eles entrevistavam ali na época do golpe, assim, eles assim, pularam no Sim. barco e meio naquela coisa, estamos criticando aqui. E aí assim, foi entornando o caldo para um bolsonarismo mais esclarecido, assim, lentamente. Assim, Sim. hoje é, assim, é inassistível, né? Uma coisa bem bizarra mesmo. Sim, sim. É, não, eu lembro de ver, assim, mas eu acho que na época eu não me atentei muito a essa parte política, mas era meio tipo humor político, né? Fala: que é um programa de humor político no Brasil", que eu lembro. Cacete Planeta, que eu via quando era criança, dava risada, aí Teve o entendia quase CQC nada, também. aí tinha o CQC, o Pânico era de zoeira, qualquer coisa, né, tipo escrachado, meio escroto, depois começou a ter esse lado mais político. E é isso, tipo, assim, óbvio que tem outros, mas que eu lembro assim, né, mainstream, grandão. Aí agora, eu acho que, mas assim, voltando nesse lance de formatinho que tinha antes, assim, não cabe mesmo. Sim, sim. Mas provavelmente a minha coisa de ficar seguindo e achando graça, assim, das coisas, porque no programa deles era muito isso, assim, né? O cara pegava uma notícia dos cafundó do sei lá o quê, lá do Midwest, dos Estados Unidos, e falava: olha aqui o vereador lá da cidade de sei lá da onde quis passar, era bem essa vibe, assim, sabe? Tipo, quis passar uma lei, não sei o que, maluca. Olha aqui o Sim, que o senador, não sei o que, o congressman, sei lá o que, aprontou. Então tinha umas denúncias meio nada a ver, doida, assim, tipo, coisa, notícia nacional deles, mas tinha umas bobeiras doidas, assim, que era coisa de. Eu ficava pensando, assim, assistindo, falando, meu, quem é que acha essas coisas, né? Porque não é ele sozinho, tem um monte de roteirista lá. O cara fica vendo a TV local da cidade de sei lá da onde, lá procurando isso, ele fica lendo o jornal. Então era esse processo, assim, meu, tem alguém que fica caçando essas coisas. Então, tipo, tem coisas aí para você ver, né? Eu acho que foi mais ou menos não, esse processo mental, assim. e é engraçado, porque quando a gente falando hoje parece uma coisa meio tipo assim, pô, fácil, né? Tipo, a internet dá muito material. Acho que naquela época era menos, sei lá, menos fácil. Então, às vezes a gente descobria essas bizarrices pelo programa mesmo. Hoje é muito comum esse passo, tipo assim, você vê nos programas coisas que você já viu na internet, porque elas já estão lá, bom, tem outro ritmo, né? Que acho que Sim, talvez tenha até ajudado a matar um pouco esses programas assim, não dá mais para competir com a internet, porque a internet realmente agora ela sempre é. vai chegar na frente, tudo bem. Sim, sim. E- Eu mas, acho que aumentou o mas, número de pessoas interessadas também, né, em ir atrás. Pode falar, sim. desculpa. Não, não, é que eu queria perguntar Aham. nesse seu nerdismo de política, quais são os assuntos ok, Estados Unidos é um tópico, mas quais são Uhum. os outros assuntos que você ficou viciada, assim, quais são os mais, sei lá, que ninguém imagina, assim, né? É. Não, Coisas aham. realmente obscuras. Eu me na verdade, assim, que até não é tão obscuro, algumas pessoas que já me conhecem ou que eu já converso, seja pela internet e tal, há muito tempo, sabe que eu, por muito tempo, eu acompanhava de forma até obsessiva a política na Rússia. E isso, hoje eu ainda acompanho um pouco, eu tenho muita gente que eu sigo, assim, que é jornalista e tal, mas isso também foi uma coisa, assim, enfim, que Uma fase. veio virou era uma fase e virou uma coisa, assim, um pouco mais doida. Porque, quando eu comecei a acompanhar todas essas coisas dos Estados Unidos e tal, que eu mencionei que eu conheci um pessoal no Tumblr,
Tumblr é assim, não sei se você já entrou lá, é uma rede social que é um outro universo, assim, né? Muita gente entra lá só para ver sacanagem, porque você acha fácil, mas ele é um lugar que é meio livre, assim, pelo menos até o Yahoo comprou, mexeu um pouco, né? Mas até então era uma coisa meio assim, posta o que você quiser lá, até coisa ilegal, maluquice, meio que não pegava nada, assim. Então era um lugar que juntava muita gente, assim, que queria falar de alguma coisa que só ela gosta. E nesse eu comecei a conhecer umas meninas estrangeiras, a maioria americana, mas uma russa, uma alemã também. E a gente fez um grupinho, assim, tipo um chat, que a gente ficava falando de Rússia. Então a gente acompanhava os políticos da rua. E não é assim, ai, amamos o Putin, era acompanhar, sabe? Tipo, nível de lei, ver o que está acontecendo e tal. E era legal, porque eram 3 americanas, uma alemã, uma russa e eu. Tudo mulher, doida, assim. E ficava todo mundo uma mandando coisa para outra tal. E isso virou um interesse tão absurdo em mim que extrapolou essa coisa de internet, né? Eu comecei a, sei lá, gostar de fato de coisas da Rússia, de procurar ler livros tal. Eu cheguei a estudar um pouco o idioma, tipo, cresceu em mim de um jeito. Ih, caiu? Não, então, deixa eu tentar me localizar. Ouvintes, Tá. caiu, a gente perdeu a ligação, vamos. A gente estava falando do seu vício na Rússia, né? Isso, que eu não lembro onde você parou, mas eu vou voltar um pouquinho. É isso, eu comecei a conversar Sim, com essas meninas, comecei a ter um interesse por política da Rússia, e isso virou um interesse real, assim, de... Você tá aí? tô daqui. Ah, tá. Ficou a linhazinha parada, assim, então foi só a animação do Zencastr. Enfim, isso combinou num interesse real, assim, que me fez ir ler livros, conhecer a cultura tal, e aprender o idioma, e virou parte da minha personalidade, assim, também, tipo, eu não consegui viajar para a Rússia ainda, infelizmente, mas ficou uma coisa assim, e algumas pessoas que já me acompanhavam, e eu falava só disso no Twitter, meu Twitter era quase 100% Rússia, eu conseguia os Aham, russos, e ainda estava aprendendo idioma, queria tentar falar em russo, que é impossível praticamente, assim, é treta. mas por Eu muito tempo tava, foi eu isso, tava assim. vendo, eu adorei o Orlando Calheiros participou aqui do podcast, Sim. né? Aí ele falou assim, pô, meu gosto pra cinema é Tarkovsky, né? Eu falei, pô, Tarkovsky, né? Nunca me atentei, né? Deixa eu ver um filme. Aí fui ver ontem e eu adorei que o começo do filme o filme começa com os créditos, né? Que é uma coisa meio Uhum. Woody Allen, né? Com Sim, os sim. créditos antes, né? E aí, tipo assim, tinha lá, diretor, roteirista, aí depois, e com legenda, né? Uhum. Tudo em russo e as legendas. E aí, de repente, tinha várias coisas, categorias que não se deram ao trabalho de legendar. Sim. Aí chegou nos atores, aí legendou os atores. Aí, tipo assim, ok. Ok. Diretor, roteirista, ator. Esquece o resto. Eu Achei acho que quando engraçado. eu fui ver eu não terminei de ver ainda, mas eu e o Lopes, a gente foi assistir o Solaris, a legenda estava meio nesse pique, assim, sabe? Tipo, traduziu algumas coisas que apareceu do crédito, o resto, meu, mó rolê traduzir isso Pô, aí. russo demora, né? Pô. Então, mas isso é uma das coisas que. E aí virou meio meme da minha vida, assim, porque quem Aham. pegou essa minha fase que eu só falava disso, ficou muito marcado, assim. Ah, Moara, é a Moara que gosta de Rússia. Tá falando alguma coisa. Ah, pergunta pra Moara que ela viu. Ah, não, quem gosta de Rússia é. Tipo, virou um negócio assim, sabe? Ai, a Rússia é comigo mesmo. E isso foi tão absurdo, essa história, assim, de Rússia, que eu conheci uma jornalista pelo Twitter, que é a Marina Damaros, que ela chegou a conversar comigo, assim, ela viu que eu gostava dessas coisas, ficava conversando com ela, e ela cobria a Rússia, morava lá, não sei se ela mora ainda, mas que ela escreveu para ela, escrevia para aquela Gazeta Russa que saia na Folha, não sei se ainda sai, eu acho que não, saia junto com a Folha e tal. E é um site, né? Que é um site em português que fala sobre Rússia. E ela me pediu para fazer entrevista com ela para uma matéria, eu e mais umas outras 3 pessoas lá, que era tipo loucos pela Rússia, sabe?
Aí eu Fandom. saí. Não, é tipo isso. Aí era saindo na folha, tipo, ó, tá aí, ó, o milestone, ó, um alcance da vida. Aí é tipo, sair na folha porque eu era uma maluca da Rússia, assim, tipo. Aí era eu, um menino do teatro lá, um outro cara, tipo, não sei quem era, porque ela conversou individualmente com cada um, mas cada Aham. um tinha a sua piração maluca lá e a minha era da política, sabe? Tipo assim, ela Sim. pegou alguns temas. Então, eu acho que esse foi um negócio que mais saiu das proporções, e eu gosto de verdade, assim, tipo, eu tento acompanhar, óbvio que não como antes, porque não tem como, mas virou meio que meme mesmo, assim, sabe? Tipo, é uma das coisas que me define, assim, quer eu queira ou não, tipo, óbvio que não me incomoda, mas foi tão marcante, era tão doido, tipo, eu falava tanto disso que ficou super, assim, virou um meme mesmo. Assim, da Rússia, uma coisa que eu fico pensando, as pessoas falam muito da coisa da propaganda, né? Aham. Tipo assim, como que você lê isso, assim? Porque aqui nesse, sei lá, no mundo ocidental, né? É muito Uhum. engraçado como a gente tem uma leitura, por exemplo, de jornalismo, assim, como... Ok, o jornalismo, a gente sabe onde é sério, onde não é, e onde é propaganda. Sei lá, a gente consegue visualizar, não idealmente, mas Uhum. sei lá, com mais malícia, né? Assim, como que você foi pegando essa malícia russa de sacar, oh, não, esses caras são propagandistas, esses aqui são sérios, como que funciona? É. Então, isso aí é óbvio, o ideal, e mesmo eu tendo estudado um pouquinho, eu não vou dizer, eu sei falar russo, né? Mas o ideal é se você conseguisse acompanhar as coisas e ler os jornais e blogs e tal no idioma. Mas o que eu fui fazendo, isso de forma instintiva, né? De me debruçar assim, foi escolher caminhos e jornalistas, a maioria ou britânico, alguns americanos também, mas mais da Europa, assim, que cobrem Rússia, ou que são estudiosos, que são acadêmicos, mas que eu via que o discurso deles não pendia para uma coisa ou outra, porque às vezes você pega, por exemplo, um jornalista americano falando de Rússia, às vezes ele vai ser meio babaca, meio não, né? Tipo, é porque a Rússia, os Esses caras corruptos. é tudo corrupto, o Putin é o ditador e, nossa, aqui é muito melhor e lá é pior, sabe? Tipo, essa visão americana, assim. E então eu fui caçando essas pessoas que eu via que tratavam algumas coisas com um pouco mais de leveza e também com humor, e uns cara mais cabeçudo, assim, que eu via que a forma que ele explicava certas coisas, escrevia certos artigos, assim, sei lá, trazia uma quase que um isentão, assim, mas não tanto, sabe? Tipo, você via que o cara falava: Aham. "Olha, né, puta, na Rússia é outro esquema, lá não dá para você falar muito de esquerda e direita do jeito que a gente fala aqui, ou então não dá muito, né, agora, no momento, assim, não dá para você falar que é uma ditadura completa, mas também não sei se você pode chamar de democracia do mesmo jeito que a gente enxerga aqui". Então eu gosto muito dessa visão, assim, que a regra não tem como você medir muito com a mesma régua a forma que é a sociedade russa, por exemplo, com a brasileira ou com a americana ou ocidental, né. Sim. Então eu sigo um pouco essa regra, assim, se eu vejo que aí não estou falando tanto de veículos, né, mas jornalistas ou os watchers, sei lá, o pessoal que acompanha e escreve sobre isso, se eu sinto esse equilíbrio no discurso, aí eu tendo a confiar mais. E eu mesma fui também buscando em site russo e coisa russa, e conversando, por exemplo, com essa colega russa aí que falava inglês, algumas coisas assim que davam um norte, né, porque lá de fato, assim, se você for falar: "Não, eu vou assistir só vou ler só os canais da Rússia que são os maiores", aí você vai ver o RT, uns negócios que é tudo do próprio estado, né, tipo, e aí você não vai ter uma cobertura legal. Entendi. E nisso eu encontrei uns doidos, assim, também que era meio doido, sabe, tipo, o cara é jornalista, se formou em tudo quanto é coisa lá e era o cracudo da Rússia, assim, ele estudou, né, tudo bem, pelo menos ele estudou, é o trabalho dele e tal, mas ele, entrava em coisa de meme, fazia tem um cara que chama Kevin Rough que tem no Twitter, que ele tem um site que chama Medusa, que é sobre Rússia,
E o cara fala russo, eu acho que ele não é americano, mas deve ser britânico, sei lá, não tenho certeza, talvez seja americano. Mas ele é um cara que, por exemplo, se propõe a cobrir política, tal, mas ele cobre meme, tendência e coisa de política também, mas dentro desse universo, né. E Saquei. assim, quase não tem isso, porque ele é um maluco que sabe russo, ele entra nos chat, entra nos fórum, tal, e vai catando coisas, sabe, doidas, assim, que você nunca vai achar sozinho. Vai na fonte, né? Então ele é uma época que eu fui falar disso, eu até cheguei a postar, assim, no Twitter uma listinha de algumas pessoas para acompanhar que sai um pouco do: "Ah, fulano da BBC", e tal. Eu achei tem esses outros caras que eu fui achando nessa jornada de acompanhar a Rússia, assim. Sim. De livro, quem que você gosta? Assim, quem que você acha que é sério? Tipo assim, sei lá, eu li muito pouco sobre a Rússia, né? Tipo assim, li alguma coisa da Itslevana, assim, mas eu nem sei o quão boa ela é na real. Tipo, pô, É. prêmio Nobel, mas qual que é a sua percepção e quem que você acha legal? Cara, eu vou assim, eu não livro autor eu não li muito não, tipo, vou Não, ser sincero, eu sempre brinco, eu não sei ler, né, porque eu me perco muito em artigo e matéria de internet, assim, e às vezes acabo deixando, pra pegar livro tipo, o que eu fui ler foi ler Irmãos Karamazov, tipo, ler literatura normal, assim. sim, sim. E eu tenho uns livros de teoria que agora eu nem me recordo o nome, porque eu li já faz tempo, mas não vou falar assim: "Ah, o autor tal é bom", não sei, entendeu. Tipo, isso aí eu vou Saquei. até deixar para quem lê mais, assim, que eu acabo falhando um pouco nisso. Mas em termos de artigo, site, nesse sentido eu até conseguiria falar melhor, assim, se alguém perguntar, entendeu. Sim. Mas Quem que é legal? autor eu não arrisco. Eu vou falar a listinha, mas assim, tem um pessoal que, por exemplo, esse Medusa é bacana, são pessoas do próprio Twitter que tweetam com a sua conta, que escrevem para diversos lugares, Aham. o Mark Galeano é um deles, que é também um estudo acadêmico, jornalista, assim. Então eu me baseio neles e leio muitos artigos e matérias dessas pessoas. Agora livro, história, eu li Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, essas coisas assim, mas a coisa contemporânea ou mais de análise eu ainda não cheguei lá. Desculpe. Saquei. Não, imagino. Que isso. E Moara, na sua bio tem a questão dos Simpsons aí, né? Os Simpsons eu sinto que é um desenho que, sei lá, né? Tá meio de canto há um tempo, e que eu queria que você falasse um pouco sobre. Sim. Ah, legal, quase ninguém lembra disso. Eu gosto muito dos Simpsons, mas hoje em dia, eu sinceramente eu não vejo mais, assim. Tem 30, né, temporadas, sei lá. Sim. Eh, mas eu acho que eu, como muitas pessoas, cresceu assistindo, né, eu via na Fox, também passava acho que na Band, eu cheguei a ver sempre, e era meio parte da vida, assim, né, chegava em casa, ia jantar, ligava, estava passando Simpsons, você ia almoçar, ligava, estava passando Simpsons, porque pelo menos na Fox era assim, antigamente, você ligava toda hora, Até hoje é. passava tipo 5 episódios seguidos, assim, a qualquer hora do dia, então você podia ver todos. E aí é engraçado porque eu cresci assistindo e tal, mas eu não falava assim: "Ah, eu sou fã dos Simpsons", era uma coisa que estava lá, que fazia parte. Depois de um tempo, assim, já adulta, que eu comecei meio com aquela coisa de nostalgia, assim, pô, Simpsons, legal, eu via quando era criança. E aí eu comecei a ver adulta, acho que eu comecei a entender, sabe, tipo, as piadas, assim, porque Sim, você vê sim, mais novo, era só um desenho meio doido, assim, que eu achava engraçado, tal, mas conforme eu fui vendo, eu fui ficando mais: "Nossa, é muito bom, e os mais velhos são melhores ainda", tal, tipo, esses novos são meio estranhos, os velhos eu lembro e agora eu entendo. Então eu comecei a consumir doideira, assim, né, tipo, quem ouvir isso vai falar: "É, tá aí a personalidade obsessiva, né, tudo que gosta um pouquinho toma proporções bizarras". Mas eu gosto muito, eu acho que é uma das coisas que moldou, assim, minha, sei lá, senso de é humor, mesmo. essas coisas, né, tipo, Sim, sim. mas de hoje em dia pra sei lá, de hoje em dia eu digo assim, de uns 10 anos pra cá eu não tenho muitos episódios memoráveis, eu não digo que eu assisti todos, mas eu peguei, recentemente, acho que no fim do ano passado ou no começo desse, e comecei a ver da primeira até fui indo, assim, né.
E aí, tipo, a quarta é muito boa, a 10ª é muito boa, tipo, e se você for pensar, isso já tem anos e anos e anos, mas são muito Tem boas. 20 anos, né? E aí você vai comecei a entrar em, sei lá, subreddit, fórum e achar umas outras pessoas falando sobre Simpsons, assim, e aí tem uma galera meio amargurada, assim, não, porque agora é uma merda, devia ter acabado há 20 anos atrás, isso aqui. E aí, assim, você pode até achar que é real isso, mas também você tem que entender que muda o público, né? Muda a forma de se comunicar, então eu não, Sim. eu não gosto, mas não vou dizer que aí é ruim. Tá, é porque talvez não seja mais para mim, sabe? Tipo assim, eu penso. Não, é que é muito difícil, né? Tipo assim, não tem um desenho que durou tanto, né? Sim, né? Acho que nem, Que esse nem nada, né? formato. Nem seriado, nada assim. Acho que tem uns seriados malucos aí que viveram 20 anos, mas acho que o Simpsons acho que é um dos maiores durações, assim. É verdade, tem aquelas novelas americanas que duram É, anos, né? A sim. malhação deles. Sim. Mas e aí eu, de um tempo pra cá, também depois da pandemia, assim, eu comecei a ver o King of the Hill, né? Que era o Rei do Pedaço, que também passava na Fox. Aham. Que na época eu achava muito feio, porque eu gostava muito dos Simpsons e eu via aqueles bonecos feios que era do Beavis and Butthead, né? Mesmo esquema. Eu gostava do Beavis and Butthead quando era criança, mas aqueles bonecos do Rei do Pedaço, pra mim era muito feio quando eu era mais nova. Você fala, É, nossa. eu também não vi, eu achava muito adulto, assim, tipo, não, quando eu for É, adulto então, também. é todo mundo meio realista, assim, né, meio feião, assim. E aí mas eu lembro que às vezes eu pesquei ou começava antes ou depois do Simpsons, às vezes eu via um pedacinho ou outro, assim, eu falava: "Pô, é legal", mas né, no fim cagava. E aí agora eu fui ver de novo, ver real, assim, né, desde a primeira, assim, às vezes eu vejo lavando louça, eu ponho no celular e fico assistindo, assim. Aham. No Streme eu tenho todos. Fica a dica. Tem até legenda em português, não todos, mas a maioria tem. E aí eu acho que foi meio que a mesma sensação, assim, só que uma segunda fase, sabe? Tipo, acho que para você entender um pouco melhor os Simpsons tem que ser um pouco mais velho, mas não necessariamente, né, muito adulto, assim. Mas esse acho que você já tá meio que indo para o momento chill da sua vida, assim, para começar a achar mais graça, assim, sabe? Eu acho que agora eu assisti e falei, ah, tá, entendi, agora não é muito bom Sim. mesmo, tá? Porque tem É, porque, uma ironia, uma forma de criticar a sociedade americana que é um pouco diferente da dos Simpsons, assim, né, sim. mais sutil, mais É que os é Simpsons, lógico, é zoeira também, mas não é que nem os Simpsons que é um desenho animado, né, que tem sim, coisa absurda que acontece, assim. porque isso que é o louco dos Simpsons, né? Eles conseguem fazer em muitas camadas, né? Tipo assim, pra a criança, quando a gente era mais criança, sei lá, pegava a parte mais gráfica, né? Assim, Sim, aquele humor mais rasteiro e, assim, e um monte de mensagem em cima, né? Aí quando sim, você vê adulto, você consegue ver as camadinhas mais divididinhas, mas tipo, uma criança consegue rir daquilo de alguma forma. sim, Isso sim, hoje, né? sim. Porque os desenhos também hoje são muito. Eu vejo eu vejo aqueles jovens titãs, eu fico, cara, que é isso? Como que será que as crianças estão entendendo isso? Porque, tipo assim, esses dias eu vi um episódio de Jovens Titãs que era assim, um monte de referência tipo, a heróis antigos e tipo, Ah, cara, mas isso aí acho que deve ser para os pais que estão vendo, né, porque às vezes o só pai pode. é o consumidor de gibi, já teve filho e fala: "Olha filho, vamos ver aqui o o herói que o papai gosta", né. Pode ser isso também. Mas eu achei muito engraçado, porque eu vi com o sobrinho da minha namorada, né? Então, tipo assim, ele Aham. tava rindo de uma coisa e eu tava achando graça de outra, assim. Sim, sim. Aí eu falei, não, os Simpsons era isso, cara. Não, eu acho que o Simpsons era bem isso, e eu acho que o Rei do Pedaço era de fato um desenho pra gente grande, assim, tipo, Sim, embora ele não tenha tema, assim, que é proibitivo, né, que é, ai, muito maduro, tema sexual, bizarro, violência, não tem, mas é que ele é tão, ele é muito realista, assim, né, no que ele consegue ser, que para uma criança é chato, né? Você fala, nossa, é tudo uma gente feia, velha, esquisita, destrambelhada, assim, né? Que é para mostrar bem aquele americano zoadão, assim. E aí não tem quase nenhuma piada, assim. Então, tipo, não serve. Agora o Simpsons ele consegue, ou conseguia, pelo menos, ter esse equilíbrio mesmo. A gente via, você consegue crescer, né, vendo. Tipo, eu via criança e eu via adolescente, e via jovem, e via adulta, tipo, você pode de fato crescer. Acho que é por isso que vira uma coisa tão marcante, assim, tem tanta cultura, né, em volta de Simpsons, assim, o sim, cara cresceu, né, tipo, com isso. E acho que é um pouco o meu caso, assim. E, bom, pra gente ir encaminhando, assim, Uhum. uma última análise sua,
né, você falou acho que não sei se você está conseguindo acompanhar muito, Hum. porque, enfim, o Brasil tá pegando muito fogo aí, né? Nossa, eu nem quis fazer o trocadilho, não, foi mal. Mas, Eu nem tinha pensado. não, horrível, né? Mas eleição americana, você tá conseguindo acompanhar alguma coisa? O que você tá pensando? Aham. Ou nem tá conseguindo ver? Não, então, eu não consegui ver ontem. Eu tô com um trabalho que tá me consumindo muito. Eu até demorei muito para te responder, e você e outros, assim, sabe? Às vezes até o Lopes eu demoro para responder, e ele mora comigo, assim. Mas Acontece. porque é um volume grande, às vezes eu fico à tarde aqui, tá, tá. E ontem foi um dia que eu trabalhei bastante e chegou o fim da tarde e falei: "Ah, meu, vou jogar joguinho, vou desopilar e Ah, foda-se". que você tá jogando? Eu tô jogando Subnáutica. É um jogo que tem no Steam para computador, que você é um personagem que cai de uma nave, você cai num planeta que é só água, só oceano e é de sobrevivência. Eu não sou Ah, muito gamer, mas a classificação dele é tipo de sobrevivência e open world. Então você saquei. fica lá navegando e tentando sobreviver. E aí ontem eu fiz isso, sabe? Tipo, eu vi que uma hora acabou o trabalho e falei, ah, não vou fazer mais nada, vou jogar, vou pirar aqui. E aí eu vi que os meninos, a gente tem um chat do Nata Borunca, estavam pirando lá assistindo o debate. Aí eu entrei no Twitter também, tava todo mundo vendo debate, já tava acabando. Aí Aham. eu, perdi. Mas aí hoje de manhã eu acordei e coloquei o debate, fiquei trabalhando e ouvindo o debate. Então, assim, não dá, né? Porque eu falei, não vou nem ver, foda-se, né? Deixa quieto, vou perder essa, depois eu vejo umas notícias. Mas aí eu fiquei lendo, tipo, um comentário ou outro de alguém, assim, no timeline passando, eu falei, não vou assistir. Aí eu deixei, tipo, o podcast, né? Botei no YouTube e fiquei ouvindo, de vez em quando eu olhava um pouquinho, mas fiquei ouvindo. Mas assim, em geral, já acompanhei muito mais firmemente, assim, lógico que depois de um tempo o Brasil obliterou qualquer capacidade de acompanhar os Estados Unidos, porque a graça era rir deles, a gente começou a rir daqui e falar, pô, sei lá, né? Tipo, perder um pouco. Lá não é tão engraçado assim, sabe? Tipo, não é tão Fica não tem diferente. moral, né? Tipo, aqui é mais interessante, tal, assim, no sentido de entretenimento mesmo, assim, né? De acompanhar, não da coisa séria. Mas aí no fim eu assisti, né? Prestei atenção e foi engraçado, porque vendo pelo Twitter parecia que foi assim, óbvio, foi um show de horror, né? O âncora até terminou falando lá, o âncora acho que da CNN, falando que foi um shit show e tal. Hum. Mas eu acho que a gente está tão acostumado com esse tipo de coisa que eu ouvi assistir e tal, e é óbvio, eles falam um em cima do outro, você vê que o Trump estava com um comportamento translocado total, assim, bullying, falando por cima, e xingando um moderador, e xingando o Biden, e falando sozinho e tal. E, e eu vi muito que eu tenho um monte de americano que eu sigo na minha timeline, assim, de gente que é normal, que eu segui, sei lá por quê, e gente que é da mídia, assim, né? Aham. Falando, não, porque o Biden estava parecendo fraco. E a maioria democrata, liberal, né, que eles chamam lá. Fala, não, porque o Biden estava muito fraco, ele parecia um vovozinho manso, não sei o quê. E aí, que horror, e tipo, uma mina falando, nossa, acabou nossa democracia depois disso, tipo, mó drama, assim, sabe? Eu falei, pô, Aham. peraí, né? Os caras não aguentam 5 minutos de Brasil. Mas aí, enfim, eu assisti, e assim, óbvio, mas assim, não, acho que não chocou, sabe? Eu acho que a gente passou por tanto, assim, esses últimos, a gente, eu digo, brasileiros que acompanham política, a gente passou por tanto que não chocou muito, assim, você vê, lógico, nossa, que feio, né, o presidente dos Estados Unidos falando em cima do cara lá, tal, mas não foi muito diferente de outras coisas que a gente já viu. Eu não achei que o Biden foi tão mal que nem a galera tá pintando, porque ele é um velhinho, né, vovozinho, ele vai falar devagarzinho, tal, mas ele É, não são entrou dois na vovôs, pilha. né? Então são 2 vovôs, um vovô bravo e um vovô menos bravo, tipo, mais bonzinho, né, mais calmo, assim, não bonzinho, mais calmo. E ele respondeu as coisas de boa, tipo, porque ali eu estava até conversando agora há pouco sobre isso. Ele tinha 2 opções, né? Gritar mais alto que o Trump ou
ficar quieto e falar. Às vezes o Trump ficava falando, não, porque você, não sei o quê, blá, blá. Ele falava, é mentira, e o que eu vou fazer? Minha proposta é, sabe? Tipo, acho que essa foi a orientação dele, da Aham, política ali, né? é. Então eu não achei que foi tão ruim. Foi fazer o quê, né? Tá meio da merda, assim, mas pela como é engraçado, a segunda tela que eu tava vendo, só a segunda tela sem a primeira, ontem à noite, parecia que foi um desastre por Biden, assim, pelo pessoal que eu seguia. Nossa, o cara dormiu no ponto e tal. E aí eu assistindo, eu falei, fazer o quê, né? Ele acho que ele fez o que dá pra fazer ali. Né? Porque eu acho que ele tá numa posição meio tipo assim, cara, quem é contra o Trump vai votar nele porque é o que tem, né? Tipo assim, Pois é. eu não sei se ele vai se fazer muito por si só, né? Tipo assim, eu acho que quem tá interessado em votar nele é meio a situação que a gente votou no Brasil, assim, que é que no Brasil as pessoas não tiveram muito a sagacidade de estar, ok, tipo, não, vamos votar na Haddad para impedir o Bolsonaro. Foi meio É, uma que eu acho que derrota mais, sim, mais, não. É mais que eu acho que o Biden ele ainda chama um pouco uma parcela de republicano, né? Se eu posso estar errada, mas eu já vi esse tipo de conversa, assim. tem os Porque tem republicanos que estão republicano apoiando que não ele. que não gosta do Trump. Imagina, o Trump é o cara é um bruto, né? Tem uns caras Sim. que já é mais almofadinho, não quer muito saber dessa pessoa. E aí, às vezes indo para um Biden que não é de esquerda, que não é um Bernie Sanders, que você pode Vai até falar meter que o Bernie sanção no Sanders não é Brasil aí. você pode até falar que o Bernie Sanders não é de esquerda e tal, mas ele era um cara que falava isso e aquilo, que assustava às vezes o eleitorado lá, né? O Aham. Biden não, ele tenta ficar lá no moderado meio assim. Então acho que a briga vai ser meio essa, sabe? Acho que quem é trampista, assim como quem é bolsonarista, não vai mudar de ideia, porque viu um debate do cara dando chilique, porque isso é o de sempre. Aí eles ficam jogando com o indeciso, ou com o republicano meio arrependido, alguma coisa assim. É. Mas assim, eu não. Eu até conversando com os meninos já anteriormente sobre essas coisas dos Estados Unidos esse ano. Aliás, depois de 2018, 2020, né? Depois desses últimos anos, eu não arrisco palpite, mais nada. Não. Assim. Antes eu até arriscava, assim, não, Sim. vai ser isso, vai ser aquilo. Todo mundo acho que era meio assim, né? Agora falar, meu, tudo pode acontecer, Eu cara. acho que Porque, ó, esse ano tá muito tudo pode acontecer, porque tem toda a questão de fraude, né? E sim. até, e até aquele papo assim, ganhou, não passa o cara. Aí eu quero ver assim, a treta real mesmo. Eu vi esse chilique muito ontem, assim, do pessoal liberal, né? Que eles chamam de liberal, né? Que seriam os progressistas, sei lá. Sim, sim, tem A essa confusão. esquerda americana, né? Sei lá, né? Vamos chamar assim, mesmo que seja entre aspas. Enlouquecidos, assim, porque o Trump insinuou que não aceitaria resultados. E agora? E aí é engraçado porque virou um pouco eu vendo toda essa timeline com essas. Porque eu sigo muita gente, eu tenho acho que 3.000 que eu sigo 3.000 pessoas. E tem muito americano, brasileiro, tem umas outras coisas lá, mas a maioria de americano que eu sigo é que fala de política, assim. Aham. E aí tava uma coisa meio assim, tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer? Ai, o Trump não respeita a democracia. E às vezes eles têm uns questionamentos, assim, e uns sustos, uns momentos Pikachu surpreso, que pra gente é uma terça-feira, assim, sabe? Tipo, é mais um dia, assim. Mais uma manhã no Brasil. Mais uma manhã no Brasil. E aí você fica meio aquela coisa assim, tipo, eu vou rir enquanto eu posso, né? Porque, ai, que nem aquela coisa, não, a Rússia se meteu na nossa eleição, que absurdo. Imagina um outro país se meter na eleição de outro país, tipo, o americano falando isso, cara lavada, assim, tipo, ô, meu amigo, vai entender um pouco o que vocês andaram fazendo aí nos últimos 50, 100 anos. Né? Então é engraçado ver essas análises, assim, esse despertar da merda, assim, que eles estão tendo, né? Tipo, nossa, que horror, né, meu? É meio doido. Tá, pobrezinhas. Coitados, né? É isso, Moara. Queria te agradecer pelo tempo, pela sua paciência, pelo tempo Imagina. e pelo papo. Muito bom. Obrigada. Vou indicar que todo mundo te siga, né? Quem ainda não te segue. Ouviu nada tá bom nunca pra ter mais Sim, um gostinho. ótimo. Legal, valeu, Vinícius. Obrigada. Foi muito legal. Eu fiquei meio com vergonha, mas depois passou. Depois esquenta, né? Você vai esquentando. Sim. Não, faz parte. Eu sou muito tímido. Eu gravo assim, depois que eu gravo, eu falo assim, como que eu gravei? É. E, eu fico lutando, não, eu tenho que ser mais extrovertido, eu tenho que falar mais. É o meu podcast. Mas é Sim. uma briga.
Não, eu já nem. No começo eu não ouvia os meus episódios, depois eu passei. Dos Nada Tá Bom Nunca, né? Depois eu passei a ouvir, e aí eu ouvi por tanto tempo até pensar, bom, tá bom, mesmo quando eu acho que tá ruim, ficou legal, e aí agora também às vezes eu não ouço, sabe? Então, tipo, Sim, você atinge um patamarzinho meio ok, assim, mas ainda às vezes dá nervosinho algumas coisas. sim. Isso é engraçado. Tem vezes que eu fecho um episódio e, assim, geralmente eu edito 1 ou 2 dias depois, né? Então eu fico com o episódio na cabeça, tipo assim, nossa, O que eu falei? as perguntas certas, né? E as que eu fiz ficaram ruins. Aí depois eu vou ver na edição, pô, até que eu sou legal. Sim, é bem engraçado isso, é bem essa sensação mesmo. Valeu, Moara. Um Obrigada, abraço Vinícius. aí. Eu Tchau. te agradeço. Tchau, tchau. Valeu.